Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enxofre e ácido sulfúrico. O enxofre ocorre no estado nativo, que é elementar, e no estado combinado. É o 16º elemento mais abundante da crosta terrestre. Sua distribuição segue uma linha determinada pelas regiões vulcânicas. Isso é importante saber. O enxofre tem 8 átomos. A molécula do enxofre tem 8 átomos, né? Em forma de coroa. E agora vamos falar das duas formas alotrópicas mais abundantes do enxofre. Primeiramente, o que é alotropia? A alotropia é quando um elemento consegue formar mais de uma substância pura. Então, aqui você tem, né, o enxofre. As duas formas alotrópicas mais abundantes do enxofre são enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Olha aqui que bonitinho, um enxofre rômbico, parece cristalzinho, né? Uns cristalzinhos amarelos. E aqui o monoclínico parece um espinheiro, né? Um pinheiro, na verdade, né? Umas forminhas de agulha. Belezinha, belezinha? Bom, para que a gente usa enxofre, né? Vamos falar aí dos usos do enxofre. 90% do enxofre é usado para fabricar ácido sulfúrico. Por isso que nesse vídeo a gente vai falar de enxofre e ácido sulfúrico. Porque a gente usa 90% do enxofre para fazer ácido sulfúrico. E os 10%? 10% do enxofre é usado na fabricação de disulfeto de carbono, na vulcanização da borracha e na fabricação de fungicidas, inseticidas e pólvora. Como é que a gente obtém o enxofre? Bom, a gente tem aí 3 tubulações, né? Primeiro, a obtenção do enxofre passa por um processo chamado FRASH. Essa obtenção de processo FRASH, que eu vou mencionar para vocês agora com mais detalhes, ela é feita em depósitos de enxofre nativo, encontrados no México, nos Estados Unidos, na Polônia e na Ucrânia. Bom, então a gente tem aí 3 tubulações, tá? Que são introduzidas no depósito subterrâneo. Pela tubulação mais externa, a gente introduz vapor d'água muito quente, provocando aí a fusão do enxofre. Pela tubulação central, o que a gente faz? O ar comprimido é colocado ali, né, na tubulação central. Isso daí, colocar o ar comprimido na tubulação central, força o enxofre fundido a subir pela tubulação intermediária. Bora falar de ácido sulfúrico. Bom, o ácido sulfúrico, ele é um líquido incolor, ele apresenta fortes ligações intermoleculares por pontes de hidrogênio, tá? E assim, por que eu falei que ele é um líquido incolor? Porque quando a gente dilui, tá vendo essa imagem aqui, ó? Tá adicionando aqui o ácido sulfúrico, né? Enfim, vou explicar esse processo para vocês. Se a gente adicionar ácido sulfúrico concentrado em sacarose, que é desidratada, forma o carvão esponjoso que vocês estão vendo nessa imagem. A reação é exotérmica, né? E isso faz com que a água seja vaporizada. O vapor da água, juntamente com monóxido de carbono e CO2, deixam o carvão poroso, né? Como aparece aqui nessa imagem, o carvão tá poroso. Aparece uma coluna de carvão com volume bem maior que o da sacarose inicial. E aí, para essa reação que acontece, a gente tem essa equaçãozinha aqui, beleza? Bom, como é que a gente obtém ácido sulfúrico? Não tá aparecendo aí nessa foto, mas eu vou falar. Essa foto é mais para vocês acompanharem, né, por curiosidade, saberem esses dados, mas eu vou falar apenas a obtenção do ácido sulfúrico.
Bom, numa primeira etapa, a gente obtém o dióxido de enxofre. Na segunda etapa, para obter o ácido sulfúrico, oxida-se SO2 a SO3. Então, aí a gente obtém o SO3. Depois, o que acontece? Para a gente oxidar o dióxido de enxofre, nós utilizamos um processo que chama processo do contato. Esse processo utiliza um catalisador sólido. Nesse processo, a oxidação é catalisada por pentóxido de vanádio ou platina, finamente dividida. O SO3 até poderia ser misturado com a água, mas a reação é violenta e muito exotérmica. Aí produz uma densa névoa difícil de condensar. O trióxido de enxofre é absorvido em ácido sulfúrico. Forma, então, o ácido sulfúrico fumegante, ou óleum. O óleum é, então, diluído em água. O óleum é H2S2O7. Aí, quando ele dilui em água, ou seja, H2S2O7 mais H2O, forma 2 moléculas de ácido sulfúrico, de H2SO4. Tá, mas por que a gente usa ácido sulfúrico? Para que a gente usa ácido sulfúrico? Bom, 60%, ou seja, mais da metade da produção de ácido sulfúrico é utilizada na fabricação dos fertilizantes sulfato de amônio e superfosfato. A gente aplica essa produção de ácido sulfúrico na indústria de petróleo. Para que a gente usa na indústria de petróleo? A gente fabrica ácido sulfúrico para remover impurezas da gasolina e dos óleos. A gente aplica esse ácido sulfúrico para fabricar explosivos, fabricar outros ácidos. Também é utilizado na indústria de fertilizantes para converter o fosfato normal de cálcio em hidrogeno fosfato solúvel. É utilizado também na fabricação do fertilizante sulfato de amônio. Sulfato de amônio, não amoniaco. Tem grande diferença. Bom, vamos para exercises. O enxofre é um sólido amarelo. Eu vou fazer assim, pessoal, porque eu não sei de verdade se tá dando para vocês enxergarem nesses vídeos que eu tô fazendo aqui pelo celular. Bom, o enxofre é um sólido amarelo e forma muitas variedades alotrópicas diferentes, sendo as mais comuns o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Com relação a esse elemento, assinale a proposição falsa. Presta atenção aqui nessa palavrinha, ó. Ele quer saber da falsa, tá? Não confundam. Então, bora caçar aí a falsa nas alternativas. Vamos começar pelo começo. Em muitos lugares, o enxofre nativo pode ser obtido de fontes vulcânicas. Será mesmo? Lá no comecinho do vídeo, eu falei que a distribuição do enxofre segue uma linha que está determinada pelas regiões vulcânicas. Então, sim, pessoal, ele pode ser obtido de fontes vulcânicas. A A está corretíssima. Uma das características do enxofre... tô lendo a B, tá? Não falei, mas tô lendo a B. Uma das características do enxofre que permite a sua extração pelo processo Frasch é o seu baixo ponto de fusão. Claro que sim, porque seu ponto de fusão é de 120 graus Celsius. Então, tá corretíssimo. Em muitos lugares... já tô lendo a C. A maior parte do enxofre produzido se destina à produção de ácido sulfúrico. Correto. A molécula de enxofre nas duas variedades alotrópicas é octatômica. Sim, porque a molécula de enxofre possui 8 átomos. O enxofre, na letra E, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico diferem na atomicidade, número de átomos? Não, são iguais, né? Porque o enxofre possui 8 átomos, seja ele rômbico ou monoclínico. Questão 2.
O esquema abaixo mostra a produção da chuva ácida, que vem apresentando várias consequências sobre o meio ambiente. Isso cai muito, galera, porque chuva ácida, falou de camada de ozônio, falou aí de poluição, smog fotoquímico, tudo é muito propenso a cair, tá? Em prova, vestibular, enfim. Então, a gente tá vendo aí a produção da chuva ácida, beleza? Pode-se dizer corretamente que, vamos lá, as semi-reações 1 e 3 são oxirredução? Vamos deixar guardadinha essa questão. Vamos para B. Por quê? Eu vou fazer oxirredução, vou perder um tempinho, né? Entre aspas. Mas, vamos deixar ela guardadinha. Vamos ler as próximas. O número de oxidação do enxofre na sequência do processo é 0, mais 4, mais 4, mais 6, respectivamente. Vamos deixar ela guardadinha também. Já percebi que tem duas alternativas falando de oxirredução. Vamos para C. A etapa 3 caracteriza uma propriedade dos óxidos básicos. Vamos pensar um pouquinho. Óxido básico é aquele que reage com água e forma base. Qual que é a formação aqui? O que está acontecendo? Aqui a gente tem a água, né? Reagiu aqui com a H2O, mas formou uma base, um óxido básico? Não. Aqui a gente tem a formação do ácido sulfúrico. Então, a C a gente sabe que não é, né? Óxido básico, não. Na etapa 3, caracteriza uma propriedade do óxido ácido, né? Vamos para D. São etapas de produção de ácido sulfúrico. Sim, galera, a gente viu, olha aqui, ó, tá formando H2SO4. É ácido sulfúrico, a alternativa D está corretíssima.